Então, continuando, como eu falava no vídeo anterior, Edir Macedo disse que o altar é o lugar para onde o dinheiro vai, porque quando o dinheiro vai para o altar você se conecta a Deus. É o ponto de encontro entre a pessoa e Deus. E eles erigiram o Templo de Salomão para ser este altar, para onde todas as ofertas vão migrar. É um puta de um investimento. O cara gastou milhões na construção do templo para arrecadar milhões. É o que eu falo para as pessoas que tolamente... Ah, mas eles têm programa na TV. Vê se eles ajudam alguém nos programas de televisão. O programa de TV é tipo um shop tour. Ele fica só, olha o que tem aqui, olha o que acontece aqui, olha o milagre que aconteceu aqui, vem aqui, vem aqui. Claro, porque pela TV você não tem como sacrificar. E criando essa lógica na cabeça das pessoas, elas irão. Essa é a marca da besta. Bem verdade, Edir Macedo não é o criador disso. A teologia da prosperidade começou nos Estados Unidos. Assim como Edir Macedo também não é o criador da judaização do cristianismo. Existem muitos pastores nos Estados Unidos que defendem abertamente o Estado de Israel e o movimento sionista. Mas isso tomou uma dimensão totalmente nova com Edir Macedo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, no vídeo passado, estava mostrando, né, Edir Macedo falando do altar, que você tem que ir para o altar de modo pleno, né, no espiritual e no material e tal, até para criar a casuística, né? Você deu a oferta, mas jejuou pouco, se der errado, né? Ah, faltou jejum, ah, faltou oração. Não, teve tudo isso, ah, então se não foi sacrifício. E assim vai se enrolando e criando campanha nova atrás de campanha nova. Tem um livro do Edir Macedo chamado Fé e Dinheiro. É um detalhe, os livros de Edir Macedo saem pela editora Unipro. A editora Unipro pertence ao bispo Jadson, tá? Só para você entender como é que funciona a coisa. Na página 27 de Fé e Dinheiro, Edir Macedo fala: da forma como se oferece no altar de Deus, também se receberá. Quem oferece parte de si não pode esperar tudo de Deus. Tem que ser tudo. É o que eles dizem lá, você tem que ficar sem provisão nenhuma, que aí você confia apenas em Deus. Assim como não é justo oferecer tudo de si e receber parte de Deus. O Senhor não pode cometer injustiça. Cada um é justificado ou merecedor de acordo com a sua própria fé. Então recebe de acordo com o que dá. Depois, a página 28. A oferta financeira é apenas uma das que seguem a fé. É a mais comum e a mais conhecida. É também a necessária para o retorno material. É uma lógica de que dinheiro é uma espécie de semente. Você quer prosperidade, você não vai plantar oração, né? Você não vai plantar afastar-se do pecado. Cara, isso aqui é indulgência plus advanced. É modelo 2029 de indulgências. Igreja Católica, na Idade Média, é o cacete. Lá as pessoas pagavam pela indulgência esperando pelo menos a salvação. Aqui elas estão esperando a prosperidade mesmo, é ficar rico. Na página 29, são os dízimos e as ofertas que obrigam Deus a fazer a diferença. Obrigam. Deus vê o dinheiro, Deus vê você pondo tudo, ele fica obrigado a fazer a diferença na qualidade da vida do fiel. Eu conheço um monte de gente que vive nisso e que não tem porra nenhuma. Que trabalha em 2 empregos, que mora de aluguel em casa caindo aos pedaços, que às vezes não tem nem dinheiro de condução, mas para ir para a igreja tem. Como se explica isso? O Templo de Salomão definitivamente se conecta à marca da besta de modo perfeito. Ele evoca o nome de Salomão e o número 666. Ele corrompe o cosmos, porque é uma imitação do Templo de Jerusalém. Ele profana o cristianismo. Lá dentro, Edir Macedo se porta como sumo sacerdote, ou seja, como Deus. E lá dentro, marcadas pela mentalidade do Antigo Testamento, as pessoas fazem sacrifícios como aqueles que eram feitos no passado, agora metamorfoseados em ofertas financeiras. Fica uma renca de neguinho lá na frente, de obreiro com maquininha na mão. Nos corredores. Um monte.
para as pessoas passarem cartão. Essas ofertas metamorfoseadas, agora em ofertas financeiras, cumprem a profecia de Apocalipse 13. Não poderá comprar e nem vender. Veja que é um negócio com Deus. Veja que é um pacto financeiro com Deus. Olha a capa desse livro, do Fé e Dinheiro. Olha para isso. O que te parece isso? Mas eu tenho algumas coisas piores ainda para mostrar. Primeiro, eu vou ler aqui. Todo mundo deve lembrar, se não lembra, procure na internet. Em 1985, um dos bispos da Igreja Universal chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E isso desencadeou o que todo mundo chamou de Guerra Santa. Edir Macedo sempre disse que foi perseguido. E hoje, tantos anos depois, pode parecer que isso não foi um ato da igreja, que foi um ato isolado de um bispo, que nunca foi expulso da igreja. Para provar, eu falei logo no começo desses vídeos, minha convicção de que a Igreja Católica é herdeira espiritual da mensagem de Jesus Cristo, e que a blasfêmia contra os santos e contra a igreja, contra Cristo, contra Deus, contra o tabernáculo, é uma blasfêmia contra a igreja. E que a besta ia falar contra os moradores do céu, que são santos. Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e outros. No mesmo ano do chute na santa, de novo Marcelo Crivella compôs a seguinte e linda canção. Um chute na heresia. Olha que coisa, hein? Um chute na heresia, no mesmo ano. Eu vou cortar o poste de Baal, atropelar a Jezabel com meu cavalo. É uma declaração de guerra. Lançar a pedra na cabeça do Golias e lutar a cada dia contra essa idolatria. Eu quero ver a Babilônia despencar e a fornalha não queimar, aquele que só serve a Deus, né? Quer dizer, que não serve a outros. Na minha vida, dei um chute na heresia. Houve tanta gritaria de quem ama a idolatria, quer dizer, as pessoas que se indignaram por ver um símbolo sagrado, amado pelo povo brasileiro, profanada, são errados, eles que amam a idolatria. Eu estou falando disso porque eu vou mostrar para vocês que Edir Macedo é muito mais do que um perigo espiritual. Eu já venho mostrando isso, mas fica atento. Eu te respeito, meu irmão, não quero briga. Se ela é Deus, ela mesmo me castiga. Não brigue comigo, não me xingue. Se ela é Deus, ela me castiga. Interessante é que hoje em dia a Igreja Universal processa bispos que saíram de lá e que contam os bastidores da cúpula, tira os canais deles do YouTube, abre processo contra eles. Ué, se vocês têm Deus, Deus mesmo castiga esses falsos bispos, seus hipócritas, seus cínicos, seus canalhas. Para que não pareça que ele falou de modo figurativo, não foi. Aparecida, Guadalupe ou Maria. Tudo isso é idolatria de quem vive a se enganar. Você que é católico, você que pelo menos respeita os santos, isso é idolatria de quem vive a se enganar. Mas não se ofenda, meu irmão, não me persiga. Ai, tadinho. O cara chuta a santa, canta uma música tirando sarro, chama a igreja de Babilônia, diz que a igreja católica espalhou trevas no mundo. Oh, se você falar algo contra mim, você está me perseguindo. Foi o que falaram de mim quando eu gravei o recado para os evangélicos, que eu estava perseguindo, que eu estava com inveja da sacrossantíssima Igreja Universal. Depois ele termina, por que mover processo na justiça? Bom, tem uma outra música dele aqui, essa aqui é só para terminar de ilustrar. Essa aqui eu tirei do site da Arca Universal, que é a campanha, uma das campanhas de Israel. Monte Moriá, e está escrito, por quanto fizeste essa ação, porque eu não neguei nada a Deus, Ele me abençoou em tudo. Quer dizer, oferecer com tanta dor como se oferecesse o filho. Parte da música de Marcelo Crivella falando disso também, chamado O Altar do Holocausto. Deus proverá para quem lutar, sacrificar. Deus proverá para quem subir no Monte Moriá. Deus proverá para quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto. Então você vê que a Igreja Universal gira em torno disso. E eles têm uma guerra espiritual.
contra as religiões afro e principalmente contra a Igreja Católica. Este livro é pouquíssimo divulgado. Plano de Poder, de Edir Macedo. Quando eu fiz o vídeo Conselhos para Michel Temer, teve gente que teve um chilique aqui na página. Ah, porque você está falando de taxar igrejas e tal. Olha só, o Templo de Salomão foi erguido com dinheiro público. Ah, não foi com dinheiro público. Houve arrecadação de imposto? Não houve. Então é dinheiro público. O dinheiro que não entra é o dinheiro que sai. O Brasil está em crise, as igrejas evangélicas não. E eles têm um plano de poder. Um plano que, se eles chegarem ao poder, isso que eu estou fazendo aqui, eu não vou poder fazer mais. Então pense bem. Agora saiamos do campo espiritual, da ameaça espiritual, dos malefícios espirituais. Saiamos um pouco da realidade que a Igreja Universal é um espaço invadido por espíritos das trevas. Saiamos disso um pouco. Que a Igreja Universal é uma quimbanda disfarçada de igreja. E vamos ver o que esses caras estão fazendo. Veja meu vídeo Recado para os Evangélicos. Aliás, atualmente, Bispo Marcos Pereira, ministro de Temer, renunciou porque ele está prestes a ser preso. Um cara que foi um dos diretores da Record. Bispo da Igreja Universal. Né? Claro que ele não será preso, né? Isso você imagina. Eu vou ler apenas 2 trechos desse livro, só para vocês entenderem como funciona a coisa, e aí eu vou encerrar. Páginas 25 de Plano de Poder. Insistimos em que a potencialidade numérica dos evangélicos como eleitores pode decidir qualquer pleito eletivo, tanto no legislativo quanto no executivo, em qualquer que seja o escalão municipal, estadual ou federal. Ele está chamando os evangélicos a votarem em pautas determinadas, a concentrarem seus esforços para aprovar leis, projetos de leis, para reger a tua e a minha vida, cara. Para controlar o que você vê na TV, para controlar o que você ouve no rádio. Eles querem nos dominar. Eles querem assumir o controle do país por completo, sem nenhuma resistência. Daqui a pouco vai sair o filme Nada a Perder, do Edir Macedo. Tentando transformar em herói um criminoso. Envolvido até com tráfico de crianças. Procure O Segredo dos Deuses, documentário feito pela TV portuguesa, por uma TV portuguesa, para entender do que eu estou falando. Os cristãos não devem apenas discutir, mas principalmente procurar participar de modo a colaborar para a desenvoltura de uma boa política nacional. E sobretudo com um projeto de nação idealizado por Deus para o seu povo. Então quer dizer, o cara não está fazendo isso porque ele é mesquinho e quer o poder. É porque Deus tem um projeto de nação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É muito importante que você se conscientize do que eu estou te falando. Que você perceba que esses movimentos vêm acontecendo no Brasil há décadas. Que a Igreja Universal hoje controla as televisões brasileiras. Rede TV está na mão dos caras. Eles pagam o núcleo de jornalismo com o dinheiro dos horários que eles vendem para a Igreja Universal. Então não espere notícias ali. Assim eles têm injetado dinheiro na Band. Edir Macedo fez acordo com Silvio Santos. Veja a diferença da entrevista que o Cabrini fez com o Malafaia, que foi mais, entre aspas, contundente, e o bate-bola dele com o Edir Macedo. A Globo também se calou, porque a Globo também pretende arrebanhar evangélicos, ainda que vire e mexe ela frustre esse namoro com seus casais gays e com Big Brother e tudo mais. Tem acontecido algo debaixo do nosso nariz. Página 71. Ele está falando sobre a promessa feita a Abraão, em Gênesis 17, de que reis e nações procederiam dele. Esta passagem torna incontestável o entendimento de que os planos de poder e de nação não se limitam ao Estado de Israel.
E mais que isso, indica que tudo aquilo planejado por Deus e prometido ao patriarca Abraão ainda não foi concluído. Da criação do Estado de Israel para cá, especialmente nas últimas 3 décadas aproximadamente, o evangelho se propagou de modo gigantesco. Mentalidade de Edir Macedo. O que Deus começou a fazer com o Estado de Israel. Será que foi Deus que começou o Estado de Israel? Será mesmo que foi? Será que Deus impulsionou o movimento sionista no século XIX a querer escolher uma pátria para Israel? Será que Deus decidiu os rumos da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano? Será que Deus dirigiu o Holocausto? Tudo isso para que Israel tivesse uma terra? Será que Deus determinou essa terra ao custo da vida de milhares de palestinos que moravam ali? Será que Deus quis que muitos cristãos palestinos fossem expulsos de casa e assassinados, sendo que a decisão da ONU era pela criação de um Estado de Israel e de um Estado palestino? Será que é Deus que arma Israel através dos Estados Unidos? Será que é Deus que impulsiona pastores a, unidos por Israel, financiarem assentamentos ilegais, cada vez diminuindo o espaço de palestinos? E não vem com papinho de direita brasileira. Ah, porque o mundo árabe é imenso. Estamos falando de Palestina. Estamos falando de Palestina. Não estou falando de árabe, não estou falando de sírio, não estou falando de iraquiano. Estou falando de palestinos, pessoas que viveram ali por décadas. Será mesmo? Não é, pessoal? Vocês viram aí que mudamos o cenário, né? Tá do caralho para gravar esse vídeo. Eu tive alguns problemas técnicos aqui, mas tá saindo. Estamos terminando. Já esperava alguns contratempos como esse. Mas enfim, eu falava agora há pouco sobre a questão da Palestina, né? Que, pô, dá pano pra manga, dá vídeo pra caramba, dá texto pra caramba. Eu não consigo entender como é que pessoas que se dizem cristãs podem apoiar uma coisa dessa. Biblicamente, Israel nunca perdeu a sua terra a não ser por desobediência. Eles caíram em idolatria no cativeiro babilônico. E todos os cativeiros do livro de Juízes estão ligados à desobediência de Israel. O próprio judaísmo poderia explicar então por que eles perderam a terra no ano 70 e depois da revolução frustrada de Bar Kokhba. A única explicação é que a manifestação de Jesus Cristo encerrou o antigo judaísmo. E há um judaísmo hoje que quase não tem vínculos com a religião antiga. E não há razão alguma para cristãos que se entendem como nova aliança, como a espiritualização desse judaísmo antigo, que entendem Jesus Cristo como manifestação do verbo do Deus Pai, que trouxe a verdade, enquanto Moisés apenas havia trazido a lei, apoiem o Estado de Israel. Não tem como cristãos que leem a mesma Bíblia que eu leio, e que diz ali em Gálatas capítulo 4, que a Jerusalém terrena escrava com seus filhos, organizar viagem para Israel. Não tem como, mas Edir Macedo e sua igreja e outras igrejas olham para a teocracia de Israel, não democracia, teocracia. Agora ainda tem um inseto voando aqui. Ele está pairando por aqui. Estou falando que não é um anjo isso aí, viu? Isso é um inseto. Ele voou, está por aí, daqui a pouco ele volta. Ele só quis dar o ar da graça. Ô galera, beleza? Tô famosão aqui. Então, bom, continuando. Edir Macedo e outras igrejas pretendem estabelecer essa teocracia com base em Israel para o mundo. O que vai ser de nós? O que será dos pagãos? O que será das religiões afro? O que será do Islã? E aí eu encerro essa série de vídeos fazendo uma observação
que inclusive ilustra qual é a minha missão e meu trabalho. O templo, o segundo templo, nunca teve a Shekinah dentro dele. Não existem declarações contundentes no Zohar ou no Zohar sobre a presença da Shekinah no segundo templo. No primeiro templo, essa presença era tão impactante que os sacerdotes não conseguiam se colocar de pé. Foi justamente a saída da Shekinah do templo, por conta da profanação do altar, por conta da profanação de Herodes. Foi justamente a decisão da face feminina de Deus de peregrinar com os seus filhos pelo mundo que tornou vulnerável o segundo e derradeiro templo. Hoje, no lugar onde os judeus dizem que está a pedra fundamental do universo, está de pé a mesquita, o Domo da Rocha. Ali, para os islâmicos, para os muçulmanos, Maomé subiu aos céus. E isso deve significar alguma coisa. E aí eu deixo isso em aberto para rabinos e teólogos do Islã discutirem e pensarem qual é o grande significado dessa mudança. O que isso significa para nós e para o mundo. O que restou do judaísmo foi a Cabalá, a alma da Torá. Foi isso que Jesus devolveu à lei que estava morta. Eu não acredito, e as fontes não permitem que eu acredite, que a Cabalá é de origem puramente judaica. Qualquer observador mais atento vai notar que Shimon ben Yochai tem inúmeras características de Jesus Cristo. O Zohar pode ser um produto do século XIII, ou XIV, 13 aliás, mas também pode ser um produto do século II, posterior ao advento do cristianismo. Os grandes temas discutidos nos escritos cabalísticos, e ainda que se queira dar ao Sefer Yetzirah uma data muito longínqua, não é possível, os manuscritos não permitem, a estrutura interna também não permite. Os temas cabalísticos não aparecem na literatura judaica primeiro, eles aparecem na literatura cristã primeiro. Minha interpretação é: a Cabalá foi aquilo que Jesus trouxe. Em algum momento, entre a transição, no momento em que judeus se tornam cristãos e mais tarde desistem do cristianismo, nasce o judaísmo rabínico. E por uma série de movimentos na Europa e na Idade Média, a igreja vai gradualmente se distanciando da Cabalá e ela emerge justamente nos grupos judaicos de então. Eu vou falar bastante disso com o tempo. O que eu quero ilustrar aqui é que o templo desapareceu porque havia uma grande mudança acontecendo. Esta grande mudança está ligada à Shekinah. A Shekinah saiu do templo de pedra porque estava peregrinando com seus filhos e desejava, assim como aconteceria com o Verbo de Deus em Jesus Cristo, construir um templo de carne. E este templo de carne foi Maria Madalena. Por isso, o novo Eon é o Eon de Maria Madalena, é o Eon do Espírito Santo. Por isso, as forças da escuridão desviam a atenção da humanidade, para que ela não perceba, para que ela não enxergue, para que ela não veja as grandes mudanças que estão por vir. Encerro sem concluir esse vídeo. Expus aquilo que é o perigo e a força maligna ligada tanto à Igreja Universal como às igrejas judaizantes, sionistas e principalmente ao Templo de Salomão em São Paulo. E daqui parto para a última parte, que não é a última parte dessa série, mas que está diretamente ligada a ele, Maria Madalena e o Novo Eon, porque ela sim é a pedra fundamental do templo que Deus construiu, que é o corpo de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado, espero que todos esses contratempos de insetos e tudo mais não tenham dispersado sua atenção. Muito obrigado a todos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Namastê.